Tipo 3, um cara assim, um cara que está visando o sucesso o tempo todo. Ele demanda um esforço enorme para que os outros o admirem. Ele quer conquistar, né? E ele faz uma imagem muito forte. Enquanto o 2 cria uma imagem muito forte de uma pessoa que se doa, uma pessoa útil, o 3 é do bem-sucedido, do cara que conquista. Tem uma forte imagem baseada nisso. E um tipo 3, ele pensa assim: os sentimentos para ele sempre pareceram incompatíveis com o trabalho. Sabe, você já viu aquele cara que diz assim: senhores, sejamos profissionais, vamos deixar as emoções de lado. Já reparou isso? Como se pudesse ser feito isso. Então o tipo 3 pensa muito assim: emoção atrapalha o trabalho. Então ele pensa assim: olha, isso aqui é uma escolha, eu posso ser emocional ou continuar operando funcionalmente. É uma escolha. Para ele são dois extremos. Inclusive ele diz que muitas pessoas são pisadas por ele porque ele só se interessa pela produtividade das pessoas e não pelo que elas sentem. Ele é um chefe, muitas vezes, que só pensa na produção das pessoas. E aí ele diz assim: mas eu não faço nada diferente do que eu faço comigo mesmo. Eu não penso nos sentimentos, nos meus sentimentos. Eu só penso no trabalho, só penso na minha produtividade, só penso em conquistar, só penso nos meus objetivos. E tem uma outra agravante. Ele observa que as pessoas, quando têm problemas na sua vida privada, as pessoas começam a ficar desorientadas, começam a cair a sua produtividade. Então, ele morre de medo de se deixar levar pelos seus próprios sentimentos e isso arranhar a sua imagem de bem-sucedido por uma eventual queda de produtividade, porque emoção atrapalha o trabalho. Isso na cabeça dele. Então, o tipo 3, quando ele sente alguma coisa diferente que não tem a ver com o trabalho, ele tem uma sensação de confusão. Ele fica meio confuso. Ele fica meio confuso como um amador nisso. E aí ele apela para a imagem dele. Como se ele pudesse falar com a imagem dele. Dona Imagem, como eu deveria reagir a isso aqui? O que os sentimentos me dizem? E o que a imagem pensa que eu deveria estar sentindo? Olha só, como eu deveria reagir a esses sentimentos? Dona Imagem, que é ele mesmo. O problema com o tipo 3 é que quando ele vive a vida inteira se ajustando às expectativas das outras pessoas para ser admirado por elas, para ter valor para elas, e de repente ele se sente atingido pela sua própria experiência, se apaixonando, por exemplo, ele fica perdido, porque ele é amador nisso. Coisas que ele nunca tinha sentido surgem. Ele tendo que se concentrar nesses sentimentos é uma situação de paura, ele tem medo. Porque ele, inclusive, tem medo do que ele vai descobrir dentro de si mesmo. E não deveria, porque vai descobrir a parte boa, melhor do que a parte que ele projeta na sua imagem. E o interessante é que isso é tão sério para um tipo 3, que ele projeta no relacionamento a imagem de ser um parceiro íntimo. Deu para entender? Um tipo 3, seu namorado ou sua namorada, ele quando está com você, se relacionando com você, ele projeta a imagem de um parceiro íntimo. Mas ao mesmo tempo ele está consciente que ele está desempenhando um papel. Nossa, como assim? Ele é uma imagem. Quando ele está intimamente com você, ele está pensando o que um parceiro ideal faria nessa hora. E se a sensibilidade for necessária em um determinado momento, então a sensibilidade dele é apresentada. Mas é um comportamento como se fosse sensibilidade, mas não é necessariamente sentido por ele. É uma reação compatível com o momento. Então, se a sensibilidade é necessária, eu apresento sensibilidade, mas não necessariamente ela é sentida. Nossa, mas que coisa! É a força da imagem, é o medo de sentir. Porque isso vai atrapalhar a sua imagem, vai atrapalhar o seu trabalho. E ele está sempre pensando, bom, no relacionamento, se eu me deixar envolver pelos meus sentimentos, eu começo a ficar desorientado no trabalho. E quando essas emoções reais emergem dentro de um tipo 3, ele se sente bastante inexperiente e, ao mesmo tempo, vulnerável. Porque ele tem dúvida do que um parceiro perfeito para esse relacionamento deveria fazer, ou como ele deveria ser. Basicamente ele pensa, se eu me permitir sentir, eu vou ficar imóvel, porque eu não sei o que fazer. Tá certo isso? Se eu ficar preso nas minhas emoções, eu vou cair de produtividade? Vou perder meu valor? Aí o que acontece?
Quando ele se apaixona, a sua imagem ela é praticamente implodida, porque ele fica ligado no alvo da sua paixão. É incontrolável, é instintivo. E ele pensa, isso eu não quero que aconteça mais na minha vida. Em vez de lidar com isso, é mais fácil eu sumir do mapa ou criar um novo mundo para me proteger desse tipo de situação. Por que tudo isso? Por que ele não sabe se entregar às suas emoções? Ele não quer se entregar. Porque ele construiu uma imagem de sucesso, baseada na prova inconteste de que ele tem valor. Se ele se desarmar, se essa imagem desabar, ele tem vergonha de quem ele é, porque ele acha que é uma pessoa sem valor. E o parceiro vai ver quem ele é. E ele quer ser amado. Então ele acredita que as pessoas o amam pela imagem. Por isso, até o papel de parceiro perfeito ele desempenha na intimidade. E quando ele sente de verdade, ele não sabe nem o que fazer. Ele fica perguntando para a imagem, o que o parceiro perfeito faria? Como ele sentiria as coisas? Como ele seria numa situação dessas? O que eu falo? É assim, é muito complicado. Ele tem medo de que a sua máscara, que a sua imagem caia e as pessoas vejam que ele não tem valor. Quando, na verdade, o amor mesmo das pessoas só vai existir por quem está por detrás da máscara. Enquanto ele estiver desempenhando esse papel, ele corre o risco da máscara cair e as pessoas verem uma pessoa diferente. E muitas delas vão olhar e dizer assim, eu me senti enganada durante todos esses anos. Ao invés de dizerem, puxa, a versão real é muito mais legal do que a versão virtual ou falsa. Mas você me enganou a vida inteira. Ele não quer isso. Então, o que o parceiro ideal faria numa situação dessa? Cadê o manual? E o medo das pessoas saberem quem ele é, porque ele tem vergonha dele mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Complicado, né? É bem mais embaixo, muito mais difícil para você lidar com pessoas assim.